Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ellen White e o surfista prateado. Cara, a gente lê livros, a gente estuda teologia e de vez em quando nos deparamos com teologias tão bizarras, tão estranhas, que nós somos obrigados a vir aqui e refutar essas mentiras, mas na verdade isso é uma mentira tão banal que eu nem deveria estar refutando. Mas assim, tem tanta gente que considera essa mulher como profetisa e não enxerga o quão falsa profetisa ela é, que, gente, eu não sei, será que levaram pedrada igual levou Ellen White uma pedrada? Cara, olha o que está escrito no livro da Ellen White. Abre aspas para palavras de Ellen White. O Senhor me proporcionou uma visita de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. Essa cidade aqui, ela está falando sobre Jerusalém, ou a cidade santa, né, no céu. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Viu só? Os habitantes eram de todas as estaturas, nobres. Ó a viagem, já começa aí. Quer dizer, ela está falando que nesses lugares que ela foi a outros mundos, provavelmente a outros planetas, haviam habitantes e esses habitantes eram de diversos tamanhos. A Bíblia não relata isso, a não ser os gigantes. Agora, ela está falando que ela está em outros mundos, em outros planetas, que segundo ela, ela recebeu uma asa e um anjo para acompanhar ela da cidade até esse lugar. Vai vendo a viagem dela. Ostentavam a expressa imagem de Jesus e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram mais formosos do que os da terra, ou seja, os alienígenas ali, os ET desse mundo. A gente não dá, é muito absurdo eu estar lendo isso aqui e ter que refutar isso aqui. Eu não gostaria de refutar isso aqui porque não precisa, mas existem gente que acredita nessas baboseiras. Quer dizer, ela perguntou para um daqueles moradores, ou seja, um ET, tá? Então, Ellen White aqui está conversando com um ET. Por que eles eram mais formosos que os da Terra? Aí, pasmem, a resposta é para cair o queixo. Vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. É difícil, porque assim, os adventistas pregam que nós somos salvos por obedecer os mandamentos também. Ou seja, precisa da obra da cruz e precisa guardar os mandamentos, inclusive o sábado. E quem não guarda não é salvo. É isso que está escrito nos escritos de Ellen White, porque ela prega que o sábado importa para a salvação. Vou fazer um outro vídeo sobre isso. Tá, então esses alienígenas aqui, eles falam que eles vivem em obediência, tá? E eles não caíram na desobediência como os homens da terra. E se nós continuarmos a leitura aqui, nós vamos ver que quando ele falou que não caiu na obediência como os seres da terra, é que eles não comeram da árvore da vida. Ou seja, os alienígenas, eles não provaram da árvore. Então, eles não são caídos igual os homens. A culpa do pecado não está sobre ele. Ou seja, essa mulher diz que teve um arrebatamento. Só dela ter um arrebatamento desse tipo já é estranho, não sei. Porque eles são monistas e já não combina com a teologia deles, né? Ainda mais um arrebatamento nesse estilo bem esotérico. Então, como eles não provaram esse fruto ali da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, como provaram os seres humanos em Adão,
eles eram mais formosos que os da Terra. Tinham uma estatura diferente, eram alienígenas que viviam nesses outros mundos. E em outra parte também vai estar escrito que cada lugar desse tinha árvores, né? Cada planeta tinha uma árvore da vida. O que é bem estranho, a Bíblia não diz isso. E mais uma vez, eu não gostaria de estar refutando isso. Mas existem pessoas que falta alguma coisa na cabeça, ou é a cegueira espiritual que faz eles não enxergar a verdade e continuar acreditando nessa falsa profetisa. No outro vídeo eu falei que ela era uma anátema, e ela é uma anátema, biblicamente falando. Mas é aqui que a parte que eu quero que vocês entrem comigo para descobrir aonde está o surfista prateado nessa história. Se você já acompanha a Marvel, você vê que lá no Quarteto Fantástico surge um personagem chamado de surfista prateado, né? Você vai ver como que o personagem dos livros de Ellen White, ele combina bastante com o surfista prateado. Porque ele é um viajante hipergaláctico que está em missão, né? Então você vai ver. Acompanha aqui a leitura e nós vamos identificar quem seria esse surfista prateado nos contos de Ellen White. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Prestem atenção. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Meu Deus do céu. Você lembra aquele Enoque, lá do comecinho da Bíblia, Gênesis, que andou com Deus e depois não foi visto mais, porque Deus o tomou para si? Pois é, esse é o velho e bom Enoque que Ellen White diz ter visto ali em Saturno ou Júpiter. Ah, mas aí, Mateus, você não tem como provar que foi em Saturno ou Júpiter. Realmente, não tenho. Mas os próprios adventistas, eles dizem que foi em Saturno. Eles dizem que foi em Saturno ou Júpiter. E isso está no livro do grande movimento adventista. Então, esse livro que é alguém comentando sobre essas visões ou experiência de arrebatamento de Ellen White, eles acreditam ter sido em Júpiter ou em Saturno. E no próprio livro da Ellen White, que é Vida e Ensino, nós vemos ali que tem a foto de Saturno ou Júpiter. Ou seja, isso que ele está em Saturno não é inventado por mim. São os próprios adventistas que dizem isso. Então, não é invenção. Confira com seus líderes adventistas isso. Então, o que acontece? Por um acaso, Ellen White se encontra ali com o surfista prateado, quer dizer, Enoque, e pergunta para ele, ao livro, o que diz? Página 40 de Primeiros Escritos. Perguntei-lhe se aquele era o lugar por onde havia sido transportado da terra. E ele disse, não. Minha residência é na cidade. Eu vim apenas visitar esse lugar. Quer dizer, mais uma vez, cidade aqui é a Nova Jerusalém, o céu, alguma coisa do tipo. Ou seja, o Enoque, ele não estava ali porque ele habitava ou ele morava ali, mas ele estava apenas fazendo uma visita. E nós acabamos de detectar o surfista prateado, que ele tem uma missão hipergaláctica de ficar rodando mundos e procurar saquear algumas delas para oferecer para o seu mestre. E sei lá o que Enoque estava fazendo ali, mas fato é que Enoque estava fazendo uma visitinha ali em Saturno, né? Vai saber onde Enoque está hoje. Será que hoje Enoque está em Marte? Ou em Plutão? Sei lá, pode ser em qualquer lugar aí da Via Láctea, né? Fazendo visitas, fazendo viagens intergalácticas. Então, esse é o nosso querido surfista prateado da história de Ellen White. Então, você vê o que uma pedrada não faz, né? Ellen White, quando era criança, adolescente, levou uma pedrada, e foi após essa pedrada que ela começou a receber essas visões, ou ditas visões. E hoje, muitas pessoas, mesmo sem levar pedradas, acreditam nessas falsas visões.
essas heresias de Ellen White, né? Fato é que nós não encontramos textos bíblicos para confirmar tudo o que é escrito por Ellen White a respeito sobre Enoque, sobre esses outros mundos, sobre alienígenas. Então, se nós não encontramos no texto bíblico, como diz Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que seja anátema, mesmo que um outro anjo venha e pregue outro evangelho, se não for conforme os que está ali na sã doutrina, seja anátema. Então, isso tudo é anátema. Mais uma mentira da senhora White, que é uma falsa profetisa, levou uma pedrada e ficou doida. Então, você que segue esse movimento, abandone essa heresia. Isso é mentira, isso não é de Deus, isso não tem apoio escriturístico. Então, em vez de você ficar acreditando nessa falsa profetisa, creia apenas na Bíblia e não em sua teologia e a que os seus proponentes pregam. Então, como eu sempre falo, a apologética cristã, ela também é uma ferramenta para evangelizarmos pessoas, principalmente as que estão vivendo nas seitas, na mentira. Então, eu tenho uma mensagem para você. Saia da mentira, venha para a verdade, aceite a Jesus Cristo e negue os escritos de Ellen White. Se inscreva no canal, comente e vamos seguir assim, forte, defendendo o Evangelho.